Então, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus esteja envolvendo o coração de cada um, família. Amém. Deus abençoe todas as mães hoje nesse dia especial, Dia das Mães. Vamos continuar o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos na lição número 11 e vamos falar das cartas gerais. As cartas gerais, irmãos, elas são chamadas de gerais porque elas não tiveram um destinatário certo, né? Por exemplo, as cartas de Paulo, como o autor está dizendo aqui, da nossa apostila, ele direcionou, né? Paulo direcionou as cartas para a igreja específica, Filipenses, aos Efésios, Coríntios, mas essas cartas, elas não tinham nome do destinatário, então por isso elas são chamadas de cartas gerais, que elas foram lidas também em várias igrejas, serviram para várias igrejas, por isso então são chamadas de gerais. Na verdade não sabemos o destinatário mesmo, não tinha lá escrito na carta, né? Bom, então o autor da revista, ele diz assim: são chamadas cartas gerais aquelas que os autores escreveram para orientar um público cristão maior, porque não tinha um destino, então foi usada em vários lugares. Dá para perceber claramente as diferenças que há entre estas e as outras cartas. Nas cartas paulinas, os destinatários são específicos. Aos santos de Jesus que vivem em Filipos, já endereçamento às cartas gerais é mais abrangente. As 12 tribos que se encontram na dispersação, tá lá como aparece lá em Tiago 1, né? Dispersação foi quando os cristãos se espalharam, né? Dispersação foi por conta da perseguição que os cristãos estavam sofrendo. Eles tiveram que sair de Jerusalém e vão para outros tantos lugares, né? Esse movimento se chama de dispersação. Então a primeira carta, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir assim as cartas gerais que são Hebreus, Tiago e Judas primeiro, depois as cartas de João, depois as cartas de Pedro, ok? Para a gente separar assim por também as cartas de João, deixar junto também. Não é a ordem que aparece na Bíblia, ok? Mas vamos seguir essa ordem, começando por Hebreus, Tiago e Judas, tá ok? Então a carta aos Hebreus, como são também todas as cartas gerais, não tem um destinatário. Então lá na carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus, porque às vezes aparece epístola, nós já falamos em outras aulas, né? Quando vai ser lida para um grupo, então usa esse termo epístola, é bem interessante, né? Para a gente poder entender melhor. A gente aqui está chamando de carta na apostila, então eu estou também usando o termo carta, mas só para a gente entender que carta às vezes é para alguém específico e epístola que é para um grupo maior, para uma igreja, tá? Então a epístola ou a carta aos Hebreus, ela não tem o remetente, não tem o destinatário e também não tem o remetente, né? A gente não sabe quem escreveu a carta aos Hebreus, tá ok? Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, dizem que foi Átila, Priscila, tem uns até que dizem que foi Lucas. No início, a igreja ela falava mais na autoria de Paulo, porque um dos pais da igreja, bom dia.
ele citou que foi Paulo, né? Mas com o decorrer do tempo, da história da igreja, chegou à conclusão que não podia ter sido Paulo. Uma diferença muito grande assim de escrita. E também o próprio Paulo, quando ele escreve nas outras cartas, ele diz que recebeu a revelação direto de Deus, né? Direto de Jesus Cristo. E a carta aos Hebreus, o autor disse que pesquisou em outras fontes, então não combinou muito. Então a maioria já dos estudiosos já chegam à conclusão que a carta não é de Paulo, né? A maioria dos teólogos não concordam. Eu também simpatizo mais com essa ideia de que não foi Paulo, não. Tá ok? Então a carta aos Hebreus, a gente não sabe assim para quem foi escrita, mas a gente tem uma noção. Por quê? Porque ela usa uma linguagem muito hebreia, né? Muito judaica. Cita a lei de Moisés. O autor de Hebreus fala que Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que as leis. O sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdócio levítico. Então, a gente chega à conclusão que ela foi escrita para judeus. E muitos acreditam que judeus que estavam em Roma, né, pela forma da escrita e pelo seu conteúdo, né? E ela vai falar da perseguição, né? Os judeus cristãos que estavam sendo perseguidos, e por causa da perseguição eles estavam desanimando e voltando a viver os rudimentos da lei de novo, esquecendo do ensinamento do Evangelho, né? Houve uma perseguição muito forte, começou no ano 64, né? E a gente sabe que no ano 70 Jerusalém foi destruída. Por isso, então, a gente entende que a carta foi escrita aí entre esse período de 64 a 68, antes do ano 70, porque o autor de Hebreus não fala da destruição de Jerusalém. E a destruição de Jerusalém foi um evento muito importante, né? Senão ele falaria, né, desse acontecimento. No livro de Flávio José conta detalhes da destruição de Jerusalém, mas essa carta aos Hebreus não fala. Então ele fala que existia uma questão de morte, né, lá no capítulo 12. No capítulo 13 ele dá uma exortação a esses cristãos judeus para eles não desanimarem e não voltarem a praticar de novo os rudimentos do judaísmo. Exortação, quando a gente fala exortação, não é que ele está brigando, né? Exortação é você animar alguém, né? Exortar é você encorajar, né? Esse termo, às vezes, as pessoas usam um pouco errado, né? Eu exortei alguém, parece que brigou com alguém. Mas exortar é você tá animando a pessoa. Vamos lá, vamos seguir, vamos continuar. Você está exortando, está animando a pessoa. E o autor está exortando, então, aos judeus cristãos a evangelizarem os que não eram cristãos ainda. Porque eles achavam já que tinha um perigo da perseguição, e eles achavam que tinha uma urgência logo, e muitos estavam se apostatando. O autor de Hebreus vai advertir sobre a apostasia, né? A pessoa largar a fé, né? Voltar atrás, se isso for possível, né? A pessoa crer e deixar de crer. Esse é um grande debate também. Depois, quando a gente for estudar livro por livro, a gente vai explicar mais detalhado. Inclusive Hebreus 6:4 tem um assunto muito polêmico, né? Se a pessoa pode apostatar da fé ou não, mas não vou entrar nesse detalhe agora, ok? E fala da maturidade, né? Maturidade dos cristãos, que eles tinham que
de viver o Evangelho de Cristo e não desistir, né? Ficar com medo por causa da perseguição. Então essa é a primeira carta geral, ok? Alguma pergunta? Depois da carta... Hebreus também tem chama atenção também para o fato de as pessoas ter que congregar, né? Não deixar de congregar, desanimar e ficar sem ter a comunhão com outros irmãos, né? Bom, depois vem a carta de Tiago. A carta de Tiago ela já é uma carta que a gente podia chamar de carta de sabedoria, né? Escritos sapienciais, né? Porque ela fala assim de orientações para o dia a dia do viver do cristão, ensinamentos práticos, né, para a vida do cristão. Então, uma carta bem prática, não é uma carta doutrinária, não escreveu para tratar sobre um assunto doutrinário. Eram problemas que ocorriam no dia a dia, problemas sociais, problemas de relacionamento, né? Então, ele tem aquela questão que ele diz que a fé sem obras é morta, né? Muitos até não achavam que o livro de Tiago não devia ser canonizado, né? Por causa dessa questão das obras, né? Mas um entendimento que ainda estava assim equivocado, que o Tiago ele não quis dizer que a salvação vem pelas obras, mas que a pessoa, se ela tem fé, ela tem que ter obras, né? Que é um fruto natural das obras. Mas houve assim uma certa resistência, né? Inclusive por Lutero, né? Mas ela depois foi aceita como inspirada também, assim como a Epístola aos Hebreus, né? Mesmo não sabendo quem escreveu, não sabendo para quem foi escrita, mas no início, sim, ela demorou a ser aceita no início como inspirada, né? Como revelação, mas depois chegaram à conclusão, não, esse texto é inspirado, sim, e depois não foi mais questionado. A carta de Tiago, ela trata então sobre essa natureza social, econômica, fala da expectativa da volta de Cristo, lá no capítulo 5, sobre problemas as pessoas estavam sendo oprimidas, estavam sendo perseguidas, né? Ela usa ilustrações do Antigo Testamento, fala se a pessoa estiver doente, procurar os presbíteros para orar, para ungir com óleo, costumes já que eram dos judeus, né? Fala sobre dar esmolas, né? Tudo isso são costumes também do Antigo Testamento. Então provavelmente está falando também para um grupo que conhece esse contexto judaico, né? Usa o termo Senhor dos Exércitos. Então, ela está falando para um grupo provavelmente judeu também, para o povo de Israel, né? Logo no início ele fala: Tiago, servo de Jesus, as 12 tribos de Israel. Então tá mandando para o povo de Israel, né? Para os israelitas que estavam espalhados. Então ela não mandou para um lugar só. Tiago não escreveu uma carta para uma igreja. Ele fala para as 12 tribos. Então as 12 tribos estavam espalhadas porque eles estavam sendo perseguidos pelos romanos agora, né? Então esse movimento que se chama diáspora, o Tiago escreve então para a carta dele ser como se fosse uma circular, né?
Uma carta para ser lida, para passar por todas as igrejas que estavam aparecendo, né? É uma carta um pouco autoritária, né? Ela impõe regras e conselhos práticos do dia a dia. Por quê? Para corrigir o comportamento dos cristãos naquela época, para falar da nossa responsabilidade social. Fala muito de colocar em prática, né, a nossa fé, do testemunho que o cristão deve ter, né? Ele fala, a fé deve ser demonstrada no nosso viver correto, né? A nossa ortodoxia tem que ser igual à nossa ortopraxia, né? A que a gente fala tem que ser igual ao que a gente prega, né? As boas obras, né? As boas obras são fruto da fé. Então, quem tem fé tem que ter boas obras. Então, esse é o resumo do que diz o apóstolo Tiago. Ok? Alguma pergunta aí sobre a epístola de Tiago? Depois tem a carta... não depois, né? Mas eu estou pulando aqui. Vamos pular para a carta de Judas, ok? Ou epístola de Judas, né? Epístola porque vai ser lida para um grupo de pessoas, não para uma pessoa específica, para uma pessoa específica, né? Então, se vocês repararem, né? A Judas é uma epístola bem pequenininha, né? É a menor do Novo Testamento. Tem aí 25 versículos. E ela é uma saudação, né? Uma bonita saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e aguardados em Jesus Cristo. Ele não fala a qual lugar, aos amados da onde, né? Ele fala aos amados, que foram chamados amados por Deus. Então, a gente não sabe também para quem, né? E ele foi escrito por Judas. Então, quem é esse Judas, né? Também, o Judas era um nome muito comum, né? Na época de Jesus, era um nome muito... Tinha muitas pessoas chamadas Judas. Só no Novo Testamento tinham 5 Judas, né? Tem o Judas Iscariote, né, que aparece lá em Marcos capítulo 3, 19. Esse aí, lógico que vocês já conhecem muito bem, não precisa nem mostrar o exemplo, né? Tem o Judas, filho de Tiago, né? Tá lá em Lucas 6,6. Bom dia. Em outro sábado entrou ele na sinagoga e começou a ensinar. Ele estava ali, um homem com a mão direita atrofiada. E deixa eu ver se eu anotei certo. Lucas 6,6. Acho que eu não anotei certo não. Qual texto que chama esse Judas, o filho do Tiago, né? Tem o Judas que aparece em João. Vamos ver se eu agora não anotei certo. João 14, 22. Judas, não os Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Esse Judas já é o outro Judas, né? Tem o Judas Tadeu,
que aparece em Marcos 3,18. A 18. Depois de André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota. Então esse Tadeu aí também se chama Judas, né? Era Judas Tadeu. E Judas Iscariote, aquele que o entregou. Quais são os todos? 11. 11 que saiu escrito 10. E tem o Mateus 10:3. Em Mateus 10:3 tem o outro Judas. Agora eu estou falando de Judas, né? da epístola de Judas. Tinha mais Judas do que... Tinha mais Judas. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Esse também é Tadeu, né? Então entre os 12 tinham 2 Judas, né? Sabiam disso? Ainda bem que eles descartavam o Não sabiam, né? Tinha 2 Judas entre os 12. E tinha Judas Barsabás, está lá em Atos 15. Eles achavam bonito esse nome e botavam nos filhos. Hoje ninguém bota mais, né? Não, ninguém tem que botar Judas. Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a Assembleia, escolheram alguns dentre os quais enviaram para Antioquia junto com Paulo e Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás e Silas. Então teve um Judas que foi com Paulo, né? Para Antioquia. Já é outro Judas. Então tem um monte de Judas, né? Então esse Judas que escreveu o livro é o 6º Judas, segundo na minha contagem aqui do Novo Testamento, né? E esse Judas é irmão de Tiago, né? Tiago também era um nome muito comum, né? Também tem um monte de Tiago. Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão de Jesus. Jesus tinha um irmão também chamado Tiago, e esse Judas é irmão de Tiago. Então pode ser que esse Judas é irmão de Jesus também. A carta ela é direcionada aos chamados amados de Deus Pai. Então, quem é amado de Deus Pai, então recebe essa carta aí. Então é pra gente também, amados de Deus Pai. Ela foi escrita aos amados de Deus Pai, que foi uma circular também, né? Para todos os cristãos. E Judas, ele utiliza outras literaturas que não eram canônicas, eram chamadas, a gente chama hoje de apócrifo, ou de pseudepígrafos, né? Que a gente não sabe a autoria, obras que não foram inspiradas, mas ele usa para citar algumas coisas, né? Para fazer uma citação, para citar um texto. Então, ele fala muito sobre as heresias que estavam acontecendo naquela época, que surge, né? Porque naquele início tinha muito falso mestre, né? Tinha muito falso profeta, e então os apóstolos e os que escreveram as cartas, eles tinham muito essa preocupação, como Paulo também, né? De advertir contra as falsas doutrinas, né? Contra as heresias que iam surgindo aí, ok? Depois vou falar então das cartas de Pedro, né? Cartas petrinas. Eu quis separar assim para a gente tratar assim desse grupo. A gente já falou das cartas paulinas, né? Agora a gente vai falar das cartas petrinas. Porque a carta petrina, elas fazem parte da
das epístolas gerais, são chamadas de epístolas gerais, porque não foram direcionadas também para nenhuma igreja. Elas foram enviadas para as igrejas, para ler nas igrejas. Então, Pedro vai escrever duas epístolas, né? Então, a carta de 1 Pedro, ela foi escrita em tempos muito difíceis, né? Que era tempo de perseguição, tempo de sofrimento, e ele então envia essa carta aos cristãos, falando sobre os assuntos do dia a dia, sobre os assuntos práticos, no meio da perseguição, e que serviu de exemplo para o exemplo deles, servia de exemplo para todos os outros cristãos, um exemplo de fidelidade, de confiança, confiar na justiça de Deus. Vou ler aqui o capítulo 2, verso 20, ele diz: mas que glória há em suportar com paciência, se sois esbofeteados por ter de errado. Ao contrário, se fazendo o bem sois pacientes no sofrimento, isto sim constitui ação louvável diante de Deus. Com efeito, para isso é que fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava, antes punha a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, pois estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. Então ele está exortando as pessoas a confiarem na justiça de Deus, porque Cristo sofreu, a gente também, se a gente sofre por causa dele, isso é uma ação louvável diante de Deus, né? No capítulo 3 também continua falando sobre isso. Então ele fala que pessoas estavam ressentidas umas com as outras, que estavam brigadas no meio da comunidade, uma coisa muito comum naquela época, né? As pessoas estavam brigando com seus vizinhos, né? Se a gente pegar em todas as cartas, praticamente, tem assunto de briga, né? Entre irmãos, entre membros da mesma igreja, como acontece até hoje, né? Então, Pedro vai encorajar as pessoas para viverem sobre a esperança da volta de Cristo e suportar então esse sofrimento. E muitos dos cristãos estavam sendo atraídos por outros ensinamentos, por outras doutrinas, outras heresias que estavam invadindo a igreja, né? A influência pagã, né? A influência da comunidade estava entrando dentro da igreja. Então ele está exortando também sobre isso. Aí ele prega também para a gente ser hospitaleiro, né? Para a gente ser cortês, para a gente ter uma vida de paciência, né? E quando a gente sofre por amor ao reino de Deus e pela justiça de Deus. Essa é a primeira carta, né? Ele então a segunda carta, ele vai escrever mais para combater heresias mesmo, né? Tinham muitos falsos mestres lá, no capítulo 1, verso 2, ele vai dizer: graça e paz
vos sejam abundantemente concedidas pelo conhecimento do Senhor Jesus, no capítulo 2 também, no capítulo 2, a partir do verso 9. É certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da provação e reservar os injustos sob o castigo, à espera do dia do julgamento, sobretudo aqueles que seguem a carne, entregando-se às paixões imundas e que desprezam a autoridade do Senhor. Ele, na continuação aí, então ele vai falando, atrevidos, presunçosos, não hesitam em blasfemar com as glórias, vai exortando, vai chamando a atenção advertindo também sobre os falsos mestres, né? E outra coisa que ele vai falar aqui também é sobre o próprio apóstolo Paulo, né? Ele vai confirmar a apostolicidade de Paulo. Ele até fala que os escritos de Paulo são difíceis, né, de difícil interpretação. Quando a gente fala livro por livro, essas partes assim, a gente detalha mais, né? Mas como aqui são várias cartas, eu estou passando de uma forma bem resumida, tá? Mas ele fala assim, os escritos de Paulo, eles são de difícil interpretação. O próprio Pedro fala, né? Mas ele fala, mas o que ele escreve veio de Deus. Por quê? Porque as pessoas das igrejas, de algumas igrejas, estavam duvidando da apostolicidade de Paulo, né? Estavam duvidando se o que Paulo escrevia era realmente inspirado, né? Então, Pedro vai confirmar isso, principalmente para a igreja de Corinto, né? Que a igreja de Corinto criticava muito Paulo, né? E duvidava dele. Uma coisa que estava gerando também muito problema sobre tanto a autoridade de Paulo e também dos outros apóstolos e de reconhecer a Escritura como inspirada, era um ensinamento conhecido como gnosticismo, né? O gnosticismo, ele negava Cristo, né? Capítulo 2. Estamos na segunda epístola de Pedro, tá? Capítulo 2, verso 10. Atrevidos, presunçosos, não hesitavam em blasfemar com glórias aos passos que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra elas julgamento blasfemo na presença do Senhor. Estes, porém, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão e à morte, injuriando aquilo que ignoram, perecerão da mesma morte. Existia essa questão do gnosticismo, que incentivava muito a imoralidade, porque eles achavam que o gnosticismo achavam que pelo conhecimento as pessoas chegariam a ser salvos, não pela salvação vinda de fora, né? Vinda como um favor de Deus, vindo pela graça de Deus, mas um conhecimento que você iria adquirir, isso aí ia salvar o mundo, né? Isso daí, até hoje, né, as pessoas ensinam isso, né? Acho que é uma salvação que vem sem Deus, né? Vem apenas pelo conhecimento. Quando Adão e Eva quando eles comeram a fruta do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ter conhecimento. Então tem gente que diz que ali o homem começou a se salvar, né? Porque eles passaram a ter conhecimento. Bom, e o gnosticismo hoje ele se faz muito presente, mais do que a gente possa imaginar, né? Bom, então o apóstolo Pedro ele está advertindo
sobre avareza, sobre aqueles que escarneciam sobre a volta de Cristo, capítulo 2, verso 3. Por avareza procurarão com discurso fingidos fazer de vós objetos de negócio, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Ele está falando dos falsos mestres, né? No verso 10, no verso 14, 15, capítulo 2. Tem os olhos cheios de adultério e insaciáveis de pecado, procurando seduzir as almas vacilantes. O seu coração está treinado para a ambição. São seres malditos, deixando o caminho reto, desviaram-se e seguiram o caminho de Balaão, filho de Bozor, o qual se deixou levar pela recompensa injusta. Então ele tá chamando a atenção dos falsos mestres e que eles vão ser julgados, né? Capítulo 3, também, praticamente o capítulo todo vai chamar a atenção também sobre esses falsos mestres, falsos doutores, né? E Pedro, ele escreve sobre a natureza da nossa salvação, que a nossa salvação, como que a nossa salvação vem? Somente sobre o conhecimento salvífico de Cristo, né? Somente aceitando o seu sacrifício, isso no capítulo 1, né? No capítulo 3, ele fala também sobre como que o cristão deveria viver de forma prática. Então essa é a segunda carta de Pedro, ok? Uma pergunta aí sobre a carta de Pedro? Eu estava vendo aqui que Pedro e João traziam ânimo para os cristãos que eram perseguidos. Na apostila, né? Na apostila, lá embaixo. Os leitores de 2 Pedro e Judas enfrentavam desafios dos falsos ensinos que ameaçavam minar a vitalidade espiritual. Hebreus, Tiago e Pedro trazem ânimo para os cristãos que sofriam perseguição. Então, Pedro está escrevendo no meio da perseguição, no meio, né? Ok? Então, vem as cartas joaninas. João, aqui na apostila dizendo, João é o autor das cartas 1ª, 2ª, 3ª João e também do Evangelho de João, né? E mais o que também? João escreveu as 3 cartas. Mais o que? E o Apocalipse. É o mesmo João. João escreve o Evangelho, escreve 3 epístolas, cartas gerais e às igrejas e escreve também o Apocalipse. Ok? 1 João, o autor incentiva os leitores a agirem corretamente e ter um espírito certo e convicções corretas, né? Então, 1 João, vou passar aqui. 1 João são 5 capítulos, né? São 5 capítulos breves, né? E são dirigidos a alguns grupos específicos, né? Essa carta foi escrita para, como o autor está dizendo aqui, para estabelecer essa certeza, e foi escrita para essa primeira carta, né? Ela foi escrita para mostrar, para exortar o cristão a ter uma certeza da salvação em Cristo, né? Então, foi escrita para despertar essa fé, né? Para animar.
Então João, como também ele vai escrever o Apocalipse, essa é a conclusão que se chegou sobre praticamente todos os estudiosos, né? A primeira, ela não consta para quem ele escreveu, então é um texto, né? Ele escreve um texto, ele não está escrevendo assim preocupado, não é que, poxa, que não é falta de entendimento, poxa, em vez de colocar o nome de quem vai escrever, não é para a gente pensar assim, ele não estava pensando em mandar a carta e depois que a carta seria também lida por outras igrejas e principalmente muitos anos depois. Então ele está escrevendo um texto, né? Então há um interesse nesse texto com o bem-estar das pessoas e provavelmente as pessoas ali na região de Éfeso, né? Porque João era supervisor daquela região ali, né? A gente viu que Tiago, ele era pastor de Éfeso, né? E João era como se fosse assim um supervisor, né? Então o propósito da carta era advertir contra os ensinamentos errôneos, sobre as heresias, né? Lá no capítulo 4, ele diz assim, ó: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos, para ver se são de Deus. Tá? Mandando tomar cuidado. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa a Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio na carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouviste dizer que ele virá e agora ele já está no mundo. Então, olha que coisa preocupante aqui, né? Ele fala do anticristo, mas ele não fala de um personagem que virá. Ele está falando do anticristo, está entre vocês aí. Esses que estão falando aí, ensinando coisas erradas, que já está no meio deles, ele fala, esses são os anticristos. Ele não está falando de uma pessoa só, ele fala, os anticristos estão entre vocês. São pessoas que estavam na igreja, que não estavam convertidas ainda. Então ele fala, cuidado com esses aí, estão querendo ensinar errado. Então esses aí são os anticristos. Capítulo 2, verso 19, ele diz assim: eles saíram do vosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então tinha gente ali, estava no meio deles, mas não era convertido ainda. Tem gente que está na igreja, mas sai da igreja, tem gente que sai da igreja, não quer dizer que não é convertido, mas numa hora volta. Agora tem gente que sai de vez, não volta nunca mais, né? Aí realmente é porque não era convertido mesmo. Então, tinham pessoas que negavam Cristo, mas tinham uns também que se tornaram de Cristo, né? Aqui nós lemos os 19, né? No 18 fala assim: filhinhos, é chegada a última hora. Ouviste dizer que o anticristo deve vir? E já vieram muitos anticristos. Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Verso 22. Quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então, esse que estava no meio deles, parece que nega Cristo, esse é o anticristo. Vamos lá para o capítulo 4, verso 3.
todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Então, quem nega Cristo tem o espírito do anticristo, né? Então, negavam a encarnação, né? Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Existiam duas filosofias, né? Nessa época. Existia o gnosticismo, né? Que também eles não acreditavam que Jesus era Deus e que o homem ia pelo conhecimento ia chegar à salvação. E existia uma outra filosofia que era chamada de docetismo, que é o que parece ser. Docetismo é parecer, parece, mas não é. Lembra daqui comercial, né? Parece, mas não é. Eles diziam que Cristo não era de carne, de sangue, que Cristo era só um fantasminha, igual o Gasparzinho. Só parecia assim, mas não era de carne e osso. Então, ele não podia sofrer, né? Então, quem morreu na cruz, segundo essa filosofia, foi o Simão Cirineu, porque Cristo não podia sofrer. Então, esse Simão morreu no lugar de Cristo. Ainda tinha o serintianismo, né, que vem de um homem chamado Cerinto de Alexandria, que dizia que Jesus era filho natural de Maria e de José e que ele era de carne e osso, mas que ele não era Deus. Mas no momento lá do batismo, quando João vê a pomba descendo, o Espírito Santo desceu como uma pomba e ali ele dominou o ser de Jesus Cristo. Ali então ele passou a ser um ser especial, né? Só que antes da crucificação o Espírito Santo deixa de novo, né? Deus sai de Jesus Cristo e Jesus Cristo morre ali e depois desaparece, né, na visão deles. Ok? Então, lá no capítulo 5, no verso 13, vou ler aqui. Eu vos escrevi tudo isso a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. Então, tinham pessoas que se diziam crentes, que seguiam Jesus, mas pessoas dentro ali da igreja estavam ensinando outras coisas. Então, tudo isso estava sendo ensinado dentro da igreja. Gnosticismo, docetismo, serintianismo, tudo misturado. Então, os apóstolos vão começar a combater isso, né? Estavam ensinando coisas diferentes, né? Então, o início da igreja, se você tem a mesma, assim, parece assim para vocês que, como eu também acho, que o início era muito pior do que hoje. O início da igreja. Início as coisas estavam começando, para eles era tudo novidade. Imagina para os discípulos, né? Um homem aparece e fala, eu sou Deus, né? Deus se fez carne. Então é tudo uma coisa nova. E as igrejas estavam se formando. As pessoas falam hoje, a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma confusão total. As igrejas, não tinha uma igreja. Quando você fala a igreja primitiva, você tem que falar qual igreja. Igreja de Jerusalém, de Éfeso, de Corinto, lá de Gálatas, tinham várias igrejas, né? E era uma confusão total. E os escritos dos apóstolos que foram essenciais, né? Para a igreja ir tomando rumo. Aí a igreja foi tomando rumo. Aí vieram os concílios. O que os concílios? Para definir em que nós cremos, o que a igreja crê.
Aí lá no concílio decidir quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. A igreja, séculos depois, chegou a essa conclusão. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, é Deus. Quem é Deus? É Espírito pessoal, relaciona conosco e tal. Aí vieram outros concílios, até que a igreja foi se deturpando de novo, né? Foi inventando um monte de coisa. E aí veio a reforma protestante, que qual era o pensamento? Era retornar ao ensinamento dos apóstolos. Então, no início era muito difícil mesmo. E segundo João, é pequenininha, né? Parece um bilhete, né? Vou escrever um bilhete aqui. Aí também foi canonizada, né? Então, ela é escrita. Olha para quem ela é escrita. O ancião, a senhora eleita. Quem é essa senhora eleita? Olha só, a Bíblia de Jerusalém, ela comenta assim, a senhora eleita, metáfora poética que designa comunidade particular. Então, a senhora eleita pode ter sido uma comunidade. Segundo, por exemplo, essa interpretação aqui dos comentaristas da Bíblia de Jerusalém, era uma comunidade. Uma metáfora, a senhora eleita. Agora, podia ser para uma senhora também? Aí, literalmente, podia ser, mas a gente não sabe, ok? Mas a mais aceita, assim, é que é para uma comunidade já convertida, que ele faz então uma metáfora. Metáfora é uma comparação, né? É uma linguagem figurada. Então, a senhora eleita podia ser uma igreja. Aqui está falando personificação da congregação. Então, uma congregação. Então, uma igreja, né? Alguma coisa, né? Uma congregação, uma igreja. Então, provavelmente, isso é a ideia da maioria dos teólogos, né? É uma figura de uma igreja, né? Uma linguagem muito simbólica, ok? Não estou falando de uma senhora só. Então, o propósito era o quê? Vamos ver no verso 7 e 8. Aí aqui também está falando que refere-se à igreja. A igreja, então. Essa já é outra Bíblia comentário, né? Eu citei a Bíblia de Jerusalém. Aqui é da mulher. A Bíblia da mulher tem uma versão aí, também. Aí depois você olha. Porque verso 7, né? Se você vê, revista atualizada, né? Aí tem vários comentaristas, né? Porque muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado espalharam-se pelo mundo. Este é o sedutor, o anticristo. Então ele está chamando de novo. Tem gente que está espalhando aí, não crê em Cristo, na encarnação de Cristo, e está espalhando isso aí nas comunidades. Então ele falou, esse aí é o anticristo. Cuidado com ele. No verso 9. Todo aquele que avança e não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus. Quem permanece na doutrina é que possui o Pai e o Filho. Então, esses falsos mestres são chamados de anticristo por João. E o anticristo ele surgiu aonde? Aonde que ele está surgindo, o anticristo? Esses anticristos, eles estão surgindo aonde? Dentro da igreja. Olha que perigo, né? E João, ele se apresenta como o ancião, né? Pelo menos na versão de Jerusalém, ele se apresenta assim: o ancião, a senhora igreja, ou então o presbítero, dependendo da sua tradução, fala
no primeiro, logo primeiro, no início, verso 1. E segundo? Segundo João. Primeiro versículo. O presbítero, né? Então, ele é o ancião. Ele está se apresentando, o ancião, o presbítero, um dos mestres, né, da igreja. Né? E depois, terceira João. A segunda pequenininha, né? E a terceira também, né? E a terceira foi escrita para quem? Vamos ler no início aí. As igrejas. Não, no comecinho, lê o comecinho aí. A quem eu amo, na verdade, não somente eu, mas também todos. Pulou, pô. O presbítero, a senhora eleita e Não, os seus filhos. a terceira. A Gaio, né? Então, o ancião ao caríssimo Gaio, quem ama na verdade. Caríssimo, desejo que em tudo prosperes e que tua saúde corporal seja tão boa como a tua alma. Tá preocupado com Gaio, né? Com a saúde espiritual, mas ele fala também ele deseja que você esteja bem em tudo. Esteja bem com a tua saúde, com a tua vida financeira, ele está preocupado com. Então ele está mandando uma carta para Gaio. E esse Gaio devia ser o responsável da igreja, né? Não é? Também tinham vários Gaios, né? Na Bíblia. Às vezes a gente lê assim o mesmo nome, já apareceu lá no outro texto, mas não é o mesmo. A gente tem que saber, tem que entender qual o contexto que é, ou outros comentários você vai saber, e saber também que que os nomes eram comuns, igual hoje também. Vai falar, o Jorge, já falou sobre Jorge, não quer dizer que é o mesmo Jorge, Maria, Ana, os nomes se repetem, né? Meu filho é Lucas, cada lugar que você vai tem um Lucas. Davi. Tem o Mateus, tem Davi, Então vai falar Davi, o neto da Bete é o rei de Israel? Não. Então, provavelmente então esse Gaio aí era o líder da igreja, e é um nome muito comum, né? Só no Novo Testamento tem 3 Gaios. Tem o Gaio lá em Atos 9, 29. Tem o Gaio de Derbe, né? Em Atos capítulo 20. E tem o Gaio de 1 Coríntios, de 1 a 14, né? Que encontrou com Paulo. E aqui parece ser outro Gaio. Então daí já são 4, né? Daí já são 4 Gaios. Então João fala aqui de outra carta que tinha sido escrita, mas que Diótrefes ele prendeu a carta, ele não deixou a carta chegar ao seu lugar e se negou a dar hospitalidade a quem levou a carta. Aqui está falando que Gaio, ele resistiu a ensinamentos falsos. Ele vivia por ele mesmo, que ele não acreditava. Não, ele resistiu aos ensinamentos falsos, né? Resistiu. Ensinamento falso, ele se conduzia. Ele se conduzia. Então, olha só que o João está falando, verso 9. Eu escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que ambiciona o primeiro lugar, não nos recebe. Olha só, um cara da igreja, ele escreveu para a igreja. E ele está falando que Diótrefes, devia ser um diácono da igreja, alguém que queria ser o primeiro na igreja, não recebeu, ele mandou alguém levar a carta e esse cara não recebeu. Então a carta nunca foi lida. Poderia ter mais uma carta aqui, inspirada, né? Mas não foi lida. E Diótrefes não recebeu nem quem levou, né? E ainda ele excluiu os membros que recebeu essas pessoas que foram enviadas por João. Verso 9 e 10, né? Nós lemos aqui.
Por isso, se eu for aí, repreenderei a sua conduta, pois ele propaga palavras mais contra nós. Não satisfeito com isso, se recusa a receber os irmãos e impede aqueles que o desejam fazer, expulsando-os da igreja. Olha que esse idiota fazendo um diabo, né? Aí é por isso que Gaio não aceitava? Não, Gaio não, Diótrefes. Porque está no mesmo capítulo. Não, Diótrefes não aceitava. João está falando para Gaio. Gaio, eu mandei cartas para vocês, mas Diótrefes não deixou aceitar, não deixou receber as pessoas que eu estava mandando, e ainda brigou com quem estava recebendo as pessoas e expulsando da igreja. Diótrefes queria ser o dono da igreja, né? Então, diante disso, surge Demétrio, né? Que era um crente fiel. Quanto a Demétrio, verso 12. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também testemunhamos a seu favor, e tu sabes que o vosso testemunho é verdadeiro. Então ele está falando, inclusive João está advertindo aqui sobre o abuso de autoridade, né? Que esse cara devia ser já um dos líderes da igreja, né? Para mandar assim, né? Para tomar decisões assim. Então o apóstolo ele tá tendo que interferir. Alguém de fora está interferindo na igreja, porque alguém está fazendo tudo errado na igreja, né? Então um cuidado que acontece hoje também, né? Aqui estão falando de Diótrefes, o ambicioso. Exatamente. Ambicioso, que ele queria ser o líder. Aí vem assim, aí logo vem Demétrio, fiel cristão. Demétrio fiel. Então João dá um testemunho bom de Demétrio, já dando uma dica para a igreja. Olha só, tira esse idiota e bota o Demétrio no lugar dele. Às vezes a liderança da denominação ou de outra igreja tem que interferir numa outra igreja. Tem acontecido em muitas igrejas aí. Alguns pastores da nossa ordem, fé e prática, tem desviado totalmente da doutrina, e temos tido testemunhos aí de que eles mudam o estatuto, tirando a autoridade da igreja, exclui membro que não concorda com eles, mudam a doutrina, e aqueles que aceitam continuam com ele, né? E tem gente que está fazendo isso aí com algumas igrejas, em algumas igrejas batistas. Algumas a convenção interferiu, tem que interferir, né? A IBOC, eles se envolvem. Para quê? Para auxiliar os irmãos da igreja, né? A se reunirem em assembleia e tomar uma decisão. Porque quem decide na igreja batista é a assembleia reunida, né? Não é uma igreja só, não é o líder que decide. Então, se o líder está desviando da doutrina, a igreja deve sim se reunir e tomar uma decisão. Porque a autoridade máxima dentro da igreja batista, quem é? Autoridade máxima. Depois de Jesus, né? Porque o pastor, quando fala, ele fala também que é Jesus. Máximo é o pastor. Máximo é o pastor? Quem concorda? Abaixo de Jesus. Dentro da igreja batista, quem é a autoridade? Primeiramente Deus, né? Depois de Deus. Depois de Deus vem o pastor e fica... Depois vem o pastor? Tem a convenção, né? Depois vem a convenção. Tem a presidente da convenção. Presidente da convenção. eu não sei. Então fala. Se a convenção não aceitar, não tem nada a ver. Fala. Quem é a autoridade máxima dentro de uma igreja local? Fala, Mônica. Os membros. Nós somos democráticos. Somos membros na Assembleia. Na Assembleia. Então, a autoridade máxima numa igreja batista é a Assembleia.
A Assembleia. O estatuto que a igreja criou não tem que ser respeitado também. Exato. Boa. A Assembleia, ela não pode passar por cima do estatuto. Então existe o estatuto. Quem criou o estatuto? A Assembleia. Então, olha lá, eles elaboraram, aí o estatuto foi levado à Assembleia. Vamos aprovar o estatuto? Aprovamos o estatuto. Agora, a própria Assembleia não pode ir contra o estatuto. Mas a gente não está concordando com o estatuto. Então, vamos marcar uma Assembleia para modificar o estatuto. Aí, modifica o estatuto, leva para a Assembleia, aprovou a mudança, aí agora sim, aí pode. Então, a autoridade máxima, voltando agora, né? A autoridade máxima é o estatuto. Depois a Assembleia. Porque se o estatuto faz e a Assembleia não aceita, então aí tem que fazer de novo. Aí só se mudar o estatuto. É uma coisa difícil mudar o estatuto, né? O estatuto é uma coisa bem pensada, bem elaborada, né? E não fica sendo mudado assim, uma coisa demora. Igual num condomínio, tem lá convenção de condomínio. Aí você reúne a Assembleia do condomínio, a Assembleia do condomínio decide, mas não pode ir contra a convenção. Então, que manda igual lei. A gente decide uma coisa aqui, mas a gente não pode ir contra a lei. Então, a democracia não é contra a lei. Democracia não é contra a lei. Falando um pouquinho do nosso país, né? Nosso país, qual é o sistema de governo? Democrático. É igualzinho a Assembleia É democracia. Então, o que vale mais? É o que a maioria decidir? É o que vale mais? Sim. Não. Primeiro é a legislação. Primeiro, quem vale mais é a Constituição, né? A Constituição vale mais. Constituição, e ela foi elaborada também com apoio popular e tal. Então, a democracia, ela não pode passar por cima da lei. Não pode passar por cima da lei. Então, democracia tem limite, né? Em qualquer lugar tem limite. É a lei. O limite da democracia é a lei. Ok? Vamos. Perguntas? Para a gente finalizar. Uma colocação que depois a gente vai estudar as cartas e os textos do Evangelho um por um. Aí a gente destrincha mais, né? Sobre Judas está ótimo, foi bem explicado. Foi, né? Que o Judas não é o Iscariote, né? Escreveu. Então, como a gente tem feito, então a gente tem feito um resumo aqui para ficar assim mais fácil o entendimento, né, das cartas e do Evangelho, uma forma assim bem simples. Acho que isso é só um início para você pegar o texto e depois entender o texto melhor. Não é que você agora eu já conheço o texto. Não, é só um início para depois você pegar o texto e entender melhor. Tá bom? Então que Deus abençoe a todos. Amém.